Fala, meus amigos, FAQ 313. Vamos direto aqui ao ponto. Só lembrando que hoje eu vou gravar com esse microfone com cabo aqui porque o áudio não tem ficado legal, tem ficado espacial. Também compramos um microfone, um Rode Shotgun Pro, onde ele é direcional, mesmo tendo barulho do lado, ele não vai incomodar tanto aqui a gravação, vai melhorar muito a qualidade. Aos pouquinhos a gente vai ajeitando aqui, tá chegando muito de dica boa, de pessoas querendo ajudar a gente. Eu ainda não estou usando aqui as luzes certas, se eu pudesse até mostrar para vocês aqui. Eu tenho duas luzes tipo LED, e uma aqui na frente, tal, mais na frente eu vou investir nisso, vamos com calma. O importante aqui é na simplicidade, a gente ir levando informação adiante. É o que eu digo a você para começar o FAQ de hoje. Não espere muito recurso para as coisas acontecerem, não espere ficar rico, não espere conseguir emprego, para fazer espiritualidade, para ser gentil, para ser legal, para aprender a amparar as pessoas, para trabalhar, para dar o seu melhor. Faça agora, até porque se você não faz pouquinho com pouco, você não vai fazer muitinho com muito, não vai, cara. Vamos para a questão? Vamos lá. Uma pergunta. O Paulo Henrique Ferrari manda essa questão. Eu vejo que você e outras pessoas como o Wagner Borges têm um conhecimento grande e uma ligação forte com o mundo espiritual. Sempre nos orienta a escutar essas músicas calmas e tranquilas. Inclusive eu estou ouvindo aqui. É bem baixinho para não incomodar o áudio, só para me manter sintonizado. Deixa bem baixinho para não incomodar, acho que tá tranquilo, né? Se estiver tranquilo também não tem nem como vocês falarem, vai ficar se lascar aí mesmo. E quem escuta rock, roll ou música pesada, barulhenta, com letras fortes, isso prejudica em alguma coisa? Vamos botar os pingos nos is aqui. Não é que faz mal, não. Até porque tem gente que sublima ouvindo rocks com agudos altos, gosta, sente bem, sente a espiritualidade forte. É que normalmente no estudo musical, no estudo da própria musicoterapia, que é o uso dos sons para indução, a compreensão, acalmar o ser humano e ter estados alterados de consciência dentro do ser, até serve para várias outras coisas, cura inclusive. As músicas, elas têm significados. Por exemplo, música com muita informação é a mesma coisa que uma pessoa falando muito rápido, várias pessoas, no caso, muita virada de bateria, muito rock, muita coisa. É uma coisa para você parar e prestar atenção naquilo. Tem gente que trabalha tranquilamente ouvindo, mas no geral, você quando está em processo de concentração, de acalmar o interior, não é que não tem nada a ver, é como se eu pudesse dar um exemplo, é como determinadas situações, tem remédio que é para dor de cabeça, tem remédio que é para dor no pé, não sei qual é, mas tem um exemplo banal, tosco, horroroso, por sinal, mas só para colocar mais ou menos essa ideia de que não tem nada errado. Agora, tem coisas que, como eu falei no último, só para um FAQ, acho que 2 atrás, tem coisas que você tem, por exemplo, induções de letras que não que elas sejam ruins, mas para o estado interior, você ouvir induções de letras para que levem você, até tem gente que gosta daquele clima de depressão e tal, mas que leva você a uma tristeza, uma profunda reflexão depressiva, que é nada, desistir da vida, tal. Isso não é legal, né? Agora, as músicas instrumentais ou com letras que tenham processos de que transmitam boas informações, eu acho que essa programação deve ser feita, até porque nós fomos programados de uma forma ruim. Nossa sociedade é totalmente, em termos emocionais, analfabeta. A gente se perde muito fácil. Tem muito conhecimento em todas as coisas, cheio de PhD, de informações, de pós, não sei, e pouco controle, pouco equilíbrio emocional, né? Inteligência emocional. A música não tem nada a ver. Quando a gente indica ouvir música calma, é porque as poucas notas, o estudo com que elas, a forma como faz. Aí você me pergunta, Saulo, seria isso talvez um estado psicológico onde você tem determinadas músicas que foi autossugestão de que elas podem nos acalmar e outras não? Não. Quanto menos nota, mais longas elas, não necessariamente, independente dos tipos de acorde, por exemplo, os acordes menores, se você, a mistura repetitiva deles, se você não souber fazer, começar com um acorde menor, passa para um outro, tende a trazer para uma tristeza maior. Não são todos, tem uns que você, essa aqui não tem menor, essa música é em acorde menor.
Deve estar, não sei, num Lá menor, num Dó sustenido menor, não sei não. Tem que ver. Não, tem que ter uma base aqui, mas enfim. Mas é menor. Mas a mistura de acordes delas faz com que você se sinta bem. Tem pianos, deixa eu ver se eu encontro aqui, porque quando eu começo a botar música, essa aqui, por exemplo, essa música que a gente ouvia no Fá aqui, ó. Essa parte é maior, com notas suaves, tá vendo? Longa. Até tem bastante nota aqui, assim, mas bem calmo, né? Essa parte aqui que tinha, quer ver? Essa parte é menor. Lembra disso? Cara, menor. Tudo menor. Vai começar com nota. Parece uma nona, né? Quem conhece essa música, né? Ia fazer assim, ó. Bem-vindos à RVA. Deixa a voz metido. A Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Tudo em tom menor. Aí o que acontece? Inclusive antigamente, só para uma deixa aqui, eu falava: aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. Certa vez ouvindo, eu tirei esse aqui, tratamos, né? Porque eu achava que aqui sim, lá não. Eu não tinha intenção de fazer isso, mas ficou, né? Aí eu tirei de espiritualidade e simplicidade, assim, é o nosso jeito. Não quero saber se eu sou melhor ou pior que os outros. Eu percebi que existe uma indução de concorrência. Eu não queria isso, né? Nunca quis. Então eu acabei tirando, me senti. Foi um flash, assim, um dia que eu estava ouvindo, porque quando você mergulha, você não vê. Então a música, ela tem esse lado positivo. Vou voltar para minha musiquinha lá que eu gosto. Para quem não sabe, essa música do Rafael aqui que eu ouço, do disco Angels of the Deep, Initiation, o nome dela, eu gravei todo o curso básico ouvindo ela. Ela era uma música de fundo. Inclusive eu acho que eu termino o curso básico com ela, se não me engano, né? Eu justamente falo isso também lá no áudio 13. Mas vamos lá. Então relaxa, que o fato de a gente indicar músicas mais calmas, progressivas, para que você tenha boas ondas sonoras, também, né? Vai que você tenha boas ondas cerebrais, que você se sinta em paz, a certeza que a gente tem dentro da nossa loja, aquilo não vai atrapalhar no momento de você se acalmar para a projeção, ou manter uma boa respiração, uma harmonia interior. A ideia é que são canções feitas para acalmar. Há um estudo em cima da personalidade humana. Tem outras que você se agita. Esse não é o tipo de música que você ouve assim, ó. Não ouve, você não tem vontade de balançar. Isso aqui é a dança do costume, ó. O cara vai. Você tá quieto assim, você tá tranquilo, tá? Daqui a pouco você começa a incorporar aos poucos. Começa o ombro, a dança da incorporação, bora fazer. Aí vai indo assim, ó. Miserfim. Você vai incorporar. Acaba a besta da porra. A dança da incorporação. Cheguei. Bora lá. Pra próxima questão aqui. Acaba a besta da porra. Oi, Saulo. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta bem rápida, Saulo. Eu gostaria de entender, né, como é que se dá o processo de obsessão, se é que existe um processo como esse, quando a mulher ela está na TPM. Eu vivo isso com a minha esposa e é muito claro. Quando ela entra no período de TPM, ela muda muita coisa. Eu entendo que tem a questão hormonal que é muito forte, mas eu gostaria de saber se esse é um período mais propenso, que talvez deixe a mulher mais aberta a receber assédios, ou talvez os espíritos, né, eles tentem ficar pegando essa brecha e esperando o momento ideal para quando a mulher entrar na TPM ela esteja mais suscetível, mais aberta pelas questões do hormônio e a influência seja mais fácil. Existe isso, existe essa possibilidade, existe a obsessão dentro do período da TPM. Eu sei que ela ocorre o tempo inteiro, mas no período da TPM ela pode ser mais forte. Um abraço e parabéns pelos seus fatos aí, muito legal.
Valeu, Thiago. Ó, Thiago, nessa época o cão se aproxima da mulher. Tô brincando, né? Paz, Constantino, o que acontece aí? Paz, não me comprometa. Mas falando sério, o que acontece? Em primeira parte simples, né? Nesse momento o corpo da mulher passa a liberar o que tinha no útero, no caso o endométrio, né? A liberar as partes que não vai ser usada. O corpo prepara todo, e essa liberação, essa parte de ser científico, ela é extremamente dolorosa, porque causa cólicas. Além disso, tem uma mudança hormonal e também, consequentemente, o que acontece? Você concorda? Vamos só pensar aqui sem invenção, só lógica. Você concorda comigo que a mulher, quando ela está no período fértil, o corpo dela está pronto para receber outro espírito? Ela está pronta para encarnar a outro ser? Ela está em estado de passividade, né? O corpo feminino. Olha, não se esqueça que tem aquela coisa de feminismo masculino, isso é uma bobagem, né? Hoje eu estou como Saulo, mas eu vou estar como Saulinha, com útero, né? E recebendo mandiocada. Não é legal, mas vou estar. E você também vai estar ao contrário, dando mandiocada nos outros. Isso é outro assunto, vai depender, claro, da questão das suas necessidades aí, psicológicas e emocionais. Você pode não necessariamente seguir o caminho da heterossexualidade, então besteira. Mas o corpo da mulher, ele se prepara para isso. Logo, ela, de certa forma, ela está aberta mais a mulher, naturalmente, ela é mais médium do que o homem. Existe mais mulher médium, pelo menos eu via isso muito no centro espírita, do que o homem médium. E quando o homem é médium, muito forte, não é regra, mas existem exceções, você percebe que os maiores médios, eles são afeminados, né? Você vai me dizer que Chico Xavier não era afeminado? Não, estou dizendo que é gay, que é homossexual, nada. Se fosse também besteira, pode amar quem ele quiser, pode até mais os dois, não sexualmente falando, mas talvez essa liberdade olha que interessante esse pensamento. Se Saulo fosse assim, afeminado e tal, as pessoas, por causa da questão social, fica todo mundo falando, é gay. Mas e se fosse uma grande sensibilidade, onde junte os dois sexos a ponto de você adquirir uma grande sensibilidade? É o caso do Divaldo Franco também, né? Divaldo Franco, para quem olha de primeira, fala, sabia. Esse recebe corpo extremo mesmo. Você falaria imediatamente isso, com todo respeito, né? Isso é besteira. Você falou isso sexualmente. O que tem? Qual o problema do sexo? Zero. A pessoa faz o que quer, vai pro lado que quiser, sem mexer em absolutamente nada a sua moral. Então, besteira, balela, tá? Limpando. Então, de certa forma, o lado feminino, ele aparenta puxar mais uma sensibilidade, uma mediunidade. Você percebe isso, né? As mulheres são mais emocionais, são mais sentimentais. Talvez até por causa da não necessidade da evolução de tê-la sempre sexualmente ativa. Ela precisa parar na gravidez, ela precisa parar nos momentos de mensagem em que não houve ali a gravidez em si, né, que é a fecundação. Então ela naturalmente adquiriu uma menor busca pelo sexo. Não são todas, né? Mas proporcionalmente percebe-se que sim, que o homem normalmente é mais tarado que a mulher. Ele precisa mais, tal. É uma questão não psicológica, é uma questão instintiva. Isso faz parte da natureza. É assim com um cachorro. Quando uma cachorrinha está no cio, junta 20 em cima dela. Não o contrário. É assim. Então o processo é meio. E uma tá ali, eles mudam os cachorros um para outra. É bem parecido, né? E de certa forma, isso faz com que ela, ficando mais nervosa, estando mais aberta, no caso disso, ela sofra naturalmente, nos momentos de TPM, algum tipo de, além dela própria, como ela está mais propícia a uma baixa sintonia, de, sim, uma assédio um pouco mais intenso. Como eu falei, isso é relativo, mas aparenta ser assim, né? Nessas horas é preciso compreensão de que a mudança hormonal ela é muito extrema no corpo físico. Não se preocupe, se você quiser uma experiência, fale com o seu mentor para você nascer a Mariazinha amanhã, né? E você vai entender. É assim, concordo com você, que tem momentos, tenha calma, é mediúnico, é natureza, faz parte, certo? E isso vai passar. Deixa aqui a mensagem dele que depois eu vou responder. Isso vai passar entre aspas, depois que você desencanar, tá?
vai passar não, velho. Ou depois que sua esposa fizer os 50 e começar a entrar na menopausa, vai melhorar. E apesar que existem técnicas hoje de que tem até livros aí que, claro, não conheço cientificamente, que diz que em mexer artificialmente não que isso seja ruim, tá? Na questão da menstruação, em que médicos como Alcimar Coutinho escreveram o livro Menstruação, a Sangria Inútil, que fala que com medicação a mulher quando não quer engravidar não precisa menstruar, é só ela tomar determinado tipo de hormônio. Até onde isso faz mal, isso faz bem, não sei, isso é questão médica, mas enfim. Existe casos de pessoas que entram em parafuso total, entram em dores absurdas, que tem que buscar ajuda, né? Tem pessoas que tomam remédios psiquiátricos em determinadas fases do mês porque elas ficam tão loucas que ninguém aguenta, né? Nem ela própria se aguenta, enfim. Boa noite, Saulo. Quem fala aqui é o Júnior de Brasília. Gostaria muito que você falasse a respeito de apometria. Quem são os mestres do Brasil? Gostaria muito que você falasse a respeito. Forte abraço, Feliz Natal. A porra foi no Natal, né? Essa questão foi antiga, fui buscar lá longe. Os mestres de apometria, eu sinceramente não conheço. Tem alguns livros, que eu vejo. Tem um livro sobre apometria, deixa eu pegar aqui um livro aqui. Deixa eu ver a capa do livro que eu tenho, porque tá. Se eu for sair aqui para pegar agora, tem vários livros que você vai. Uma capinha verde no meu aqui. Não achei. Desobsessão e apometria. Acho que é esse cara aqui, ó. Não. Você vai achar. Eu acho, se não me engano, não sei se é o Dr. Lacerda. Ou se eu não sei. Ou as pessoas que estudam apometria especificamente. A apometria foi uma das técnicas que começou a ser aceita e usada em vários centros espíritas, apesar de não ser uma prática comum aos espíritos. Normalmente ela é mais quando há uma abertura maior para o lado espiritualista, que quando se desprende um pouco da federação, mas é usada assim em alguns lugares, e inclusive casas ligadas à Federação Espírita, eles têm essas coisas lá. As técnicas usadas de apometria têm a função de, através como eles fazem, o médio de transporte, que nesse caso é mediunidade, devido a ele trazer informações, eles são levados a determinados lugares para fazer resgate ou amparo ou curas em corpo astral, para que exista assim uma repercussão no corpo físico. É uma técnica de indução energética e é feita de várias formas, tem várias técnicas, e em conjunto com os amparadores, com os mentores, normalmente feita numa sala onde várias pessoas deitam juntas, às vezes uma limitadas a uma certa quantidade, certa distância, para que não exista assim, uma perturbação do momento do transe ou do sono, onde uma pessoa fica ao lado dela, normalmente um tipo, não sei se é chamado doutrinador ou condutor, e ele fica conduzindo. Não é sempre que eles fazem média, tem centros que ele simplesmente deita, fica sozinho e ele se instrui antes, faz uma prece, se conectam e eles ali começam então os procedimentos, né? Depois existe várias, depois não. Agora, então ele continuando a conversa, ele vai falando, ó, nesse momento você vai deitar, relaxa, fala bem baixinho, né? Procura relaxar e você vai se ver saindo. Então existe uma indução. Essa indução ela já foi discutida na apometria pelo fato de, às vezes, justamente essa indução, pelo menos a palavra, você está induzindo a pessoa a ver aquilo que você está falando e você, enfim, uma pessoa às vezes falava para a sala toda e às vezes para cada, como eles falam, médium de transporte ou projetor astral. Assim, projetação. E começou com o tempo a ter uma certa divergência, porque todos falavam que viam a mesma coisa, ou será que foi indução? Então existem várias experiências em alguns livros que eu li, onde eles passaram a não falar mais, só faziam uma prece antes, explicavam como é que ia ser, vamos tentar fazer esse trabalho agora, vamos lá e tal. Deitava, todo mundo deitava, depois de um certo treinamento, de certo estudo, de reuniões feitas anteriormente, e aí eles juntos chegavam então depois do procedimento, sei lá, iam retornando aos poucos, né? Tinha uma luzinha que ia acendendo aos pouquinhos para avisar, para não incomodar, nem ter uma voz lá, para que as pessoas fossem voltando aos poucos, ou quando estivessem prontas, né? E aí eles sentavam e conversavam sobre o que tinham visto. Eu fui em tal lugar, eu não fui, eu não consegui, eu vi tal coisa, e aí eles chegavam a um consenso. Essa é uma maneira melhor de fazer. Tem casos em que eles tratam pessoas mesmo. As pessoas vão ou vai até a casa da pessoa ou a pessoa vai até o centro.
E eles saem do corpo junto com os médiuns, com os amparadores, fazem. Existem várias formas de ser feita a apometria. No geral, é quando você vai fazer resgate mesmo, vai ajudar fora ou dentro da casa, certo? Enfim, é bem complexo, é bem legal. E tem coisas também que tem um pouquinho, digamos assim, tem bastante informação, mas eu acho que é necessário um estudo maior desse assunto. Alguns lugares que eu fui, com todo respeito, eu não vou citar nomes, eu achei muito imaturo, muito frágil, achei a situação extremamente que eles faziam ali, existia quase que é como se eles fossem errar, é como se induzisse ao erro, é como se não existia uma pesquisa própria, um estudo profundo, nada. As pessoas ficavam meio que soltas, cada um lia uma coisa e de repente entrava ali e acabava tendo assim, que as experiências ficavam bem soltas ou às vezes um parecido com o outro, porque existe uma pessoa induzindo a situação. Então é preciso um certo estudo, um certo cautela nesse sentido, né? Quem é que falou aqui? Rapaz, eu não disse o nome. Saulo, vendo um dos seus fax, falou um pouco que você poderia aprofundar mais sobre o assunto de acordar e dormir como se você tivesse levado uma tremenda surra. Tem casos o Carlos de Poa. Tem casos que pessoas que vão deitar, normalmente voltam muito piores. É preciso primeiro ver se isso não é uma constante, né? Digamos que se você está dormindo numa cama boa, com um travesseiro bom, e que você não está com nenhum problema emocional, nenhum problema químico, ou sei lá, algo que possa estar tirando como respiração mais pesada, é porque às vezes as pessoas atribuem tudo a espírito, então é preciso desmistificar isso. Se você estiver respirando mal, se você estiver roncando muito, você pode estar acordando com o seu próprio ronco e não conseguindo atingir um sono profundo. Tem pessoas que vão dormir às vezes e é importante sempre ver isso, com dor de cabeça. Isso faz com que ela também não tenha um sono muito profundo e fique ali no raso, e o sono profundo é importante em alguns momentos da noite para que a gente alcance de verdade desligar do corpo, descansar e as células consigam fazer o trabalho de uma forma melhor sem a interferência da consciência ali no cérebro. Aqui os instintos simples físicos do corpo e normalmente relaxa o corpo como um todo e faz com que você reequilibre todos os hormônios que são soltos no momento que você está durante acordado, os sustos que você toma. Isso faz com que... Agora, quem vai dormir e de repente percebe que está sendo assediado, o que pode estar acontecendo? Realmente pode ter um espírito ao lado da cama, em que fica o tempo todo perturbando o teu sono, não deixando você entrar em sono profundo, e você ficando com as ondas cerebrais mais altas. Você vai acordar mais cansado, né? Sonos quando é muito interrompido durante a noite não é legal por isso. Você pode estar sofrendo um processo de vampirização, e aí você acorda mais cansado energeticamente falando do que quando foi dormir. Aí você precisa ver, se tem, como o Valdo fala, né, com o pessoal, se tem boi na linha, né, não vou inventar um nome novo aí, mas se tem algo, se tem ruído aí na linha, né, para ver se você vai no centro espírita, se você vai fazer uma autodesobsessão através da projeção astral, se você vai perceber o que você tem de conduta que você pode alterar. Poxa, eu percebi que isso que está me fazendo me sentir mal. Eu acho que eu estou em débito com determinada pessoa, tem um determinado assunto que eu preciso resolver, tem uma atitude minha que está passando do limite. Então essas coisas você tem que ficar ligado, certo? E fazer energização diariamente, mexer na sintonia. Por isso que eu falo, quando eu falo a musiquinha calma, quando a gente foi a primeira questão, tem a ver com isso. Pelo fato de você estar mantendo o tempo todo a música, quando é espiritualista, você faz, ainda que seja uma associação a isso, é uma associação positiva, é uma saturação positiva com um assunto legal. Então faz com que você se preocupe com a sintonia, você se preocupe em ser uma pessoa boa, se preocupe durante o dia, faça estado vibracional, a circulação energética durante o dia. Você vai movimentar seus chakras, vai deixar você relativamente mais sensível. Quando você trabalha muitas energias, você fica mais sensível e vai conseguir se cuidar melhor. Então
faça durante a hora que vai deitar, procura sentir o ambiente. E outra coisa, não corra das coisas ruins. Quando você perceber, deixa eu botar o celular pra cá, que o pessoal não para de falar nesse negócio aí. Eu fico perdendo concentração. Não vai ficar vibrando essa merda. Vou desligar. É porque eu tô com... Peraí, vou ver se eu consigo botar aqui. Não perturbe. Já tá. Where I was. Bom, esse cuidado energético, se lembre, na hora que você for deitar, não fuja da coisa ruim, da sensação ruim, do peso, da angústia. Tenta primeiro compreender de uma forma lógica, porque as pessoas têm, eu tô me sentindo mal, meu Deus, e fica, vai fazer uma prece, vira de barriga para baixo, pega o cobertor, bota na cabeça. Não faça isso. Ainda que esteja muito ruim, não vá dormir assim também, porque normalmente você vai cair num brauzão, velho. Ou vai cair na sintonia ruim e o espírito fica mais facilmente te acessa. O fato é o seguinte, você precisa melhorar a sintonia, né? Primeiro entendendo por que eu tô com angústia. Eu não tô com angústia porque eu ia com meu pai, que eu não sei o que, uma pessoa desencarnou, compreensível, né? Então direciona sempre a mente. Imagine que nenhum ser humano deve sentir angústia. A angústia deve ser sempre esquecida a qualquer você não se permita sentir angústia, tristeza, essas coisas. Sempre que você sentir, é sinal de alarme já alto ligando. Alguma coisa muito alta está batendo aí no seu alarme interior, espiritual. No mínimo um campo aberto aí para o assédio acessar você. Se tiver alguma coisa querendo acessar, é o momento certo. Eles vão conseguir, se assim você tiver dessa forma e aberto desse jeito aí, fica mais fácil. Então você para um pouquinho, né? Você vai olhar, fazer uma reflexão, ponto. Eu acho que eu estou dessa forma porque eu estou com esse assunto pendente, é porque eu me separei, estou solteiro, estou sem dinheiro, estou com problema em casa, ando brigando muito com uma pessoa que eu gosto, ou estou com problema no trabalho, eu não tenho, enfim. E você precisa resolver isso. Por exemplo, digamos que você descubra que seu aluguel está para vencer e você não tem como pagar. É um problema difícil, é um problema que você, mesmo que você se acalme, você não vai conseguir resolver naquele momento, mas você precisa conversar com você. Bom, eu fiz tudo que era possível, ou vou fazer tudo que é possível, se eu não fiz, mas eu estou encarnado, eu estou aqui, nesse momento, nessa dificuldade, e a melhor forma de eu achar uma solução é justamente me acalmar, me colocar à disposição para poder resolver o problema. Você está fazendo um processo sincero, até para receber as intuições dos amigos espirituais, que eles ajudam a gente fisicamente, eles ajudam a gente na dificuldade financeira, ajudam a gente em qualquer tipo, sempre. Só que quando você está na dificuldade, às vezes, como você se mergulha nela, é justamente quando você consegue menos ouvir o mentor, né? Então tem que ter calma nessas horas. Aí sim você vai então cuidar do seu interior, vai tomar uma aguinha, vai ouvir uma música calma, vai ouvir que seja um videozinho, algo, uma leitura salutar, algo que te eleve e você começa a se sentir relativamente mais leve, mais tranquilo. Tome um banho, sabe, movimenta as energias na hora que você vai tomar banho, fazendo mais ou menos uma movimentação para que aquilo, quando você descer, imaginando que está saindo aquela coisa, seja no peito, seja o que for, caindo no ralo, indo embora. Aí você vai se sentindo melhor e você deita, conversa com seus mentores, né, educadamente, explica que está se cuidando, está tentando melhorar a conduta e aí você vai ver que você já vai se sentir melhor. Né? É normal que isso aconteça, porque existe aí o processo de você estar se cuidando, você está avisando ao seu corpo que quer melhorar, está encontrando o norte da solução, porque às vezes a mente fica em loop, você fica naquele problema, não tem uma portinha que se abre e fala, peraí, deixa eu respirar um pouco, ó. Se acalme, né? É exatamente o processo. Vou pegar aqui a questão aqui que eu saí de lá. Caramba, cadê? Aqui. Então aí você vai acordar melhor, você vai dormir melhor, vai fazer com que você não acorde todo surrado. Normalmente sim, pode ser todas essas coisas que eu falei. Sempre dou uma alongadinha porque vale a pena, né? Deixa eu ver se eu botei essa questão aqui agora que eu tô perdido, cara. Tá. E aí, Saulo, beleza? Quem que tá falando é o Marcos, eu sou de Santo André, São Paulo. A minha dúvida, eu gostaria de saber, na verdade, a sua opinião sobre o fato de que
Uns anos para cá a gente tem visto aí muito nascimento, né, de pessoas homossexuais, pessoas bissexuais principalmente, né? Eu queria saber a sua opinião referente à Orla de Espíritos que está vindo, para, sei lá, talvez tentar mostrar algo aí do amor universal, sem ter aquele negócio de sexo, né? Mas, enfim, que amor universal mesmo, né? Que independente do sexo, existe o amor, sei lá. Essa é a minha dúvida, Saulo. Abraço. Ô Marcos, olha Marcos, eu não acho que ultimamente tenha nascido mais não, eu acho que isso sempre existiu, desde a Grécia Antiga, desde Roma, eu sei onde era mais tranquilamente aceito isso, eu vi imperadores que tinham homossexualidade sem problema em relação à aceitação ou não, porque não existia uma religião predominante. Eu acho que a Igreja Católica, ela deu uma amortecida nesse negócio dessa simples, natural repercussão do ser humano e fez com que travasse por muitos anos, até pouco, 20 anos atrás, um negócio louco, né? Ainda, 20, 30 anos. De repente, a gente começou a adquirir um processo de maior liberdade consciencial, incluindo as redes sociais, que a gente se comunica mais, as pessoas começaram a buscar serem mais o que são, não se esconderem tanto, não serem felizes, não se travarem, certo? Isso sim tem a ver com o avanço, na verdade o desbloqueio de todos esses conceitos pesados religiosos que foram inseridos na nossa criação, né? Desde lavagem cerebral até sabe lá o que, desde que aqueles conceitos, as piadinhas, as brincadeiras, eu acho que isso tem a ver sim. Tem gente que ia perguntar aqui, que eu achei até que ele ia perguntar, sobre evolução, se isso tem a ver com liberdade. Não, eu acho que é simples, né? Pode ter várias coisas, pode simplesmente, tem gente que fala que, eu até já pensei em relação a isso também, hoje eu estou um pouquinho mais liberto nesses pontos também, de que é alguém que foi um corpo passado, dessa vez ele era uma mulher, então veio com um homem, ficou com vontade daquilo e vice-versa. Mas eu acho que não só isso, tem a ver com o amor mesmo, com a forma de cada um ser, com a simples liberdade e posicionamento de um espírito de que não tem essa coisa de eu sou dali, eu sou daqui. A gente sempre tem que ter um partido sexual, nem necessariamente, tem gente que é assexuada e não tem nada, e não está nem evoluído, nem super evoluído, nem involuído, nem super evoluído, tá no mesmo padrão de consciência, é um ponto só. Um ponto. Tem muita gente que liga a não sexualidade à evolução. Por exemplo, isso é um culpa também dessa coisa espiritual, bicho, você tem uma máquina física, uma máquina tem torneirinha, outra tem florzinha. Você sente coisas, você tem hormônio, você tem segmentos, você tem instinto. E sentir esses instintos, como o instinto da fome, o instinto do nojo, o instinto do medo, são coisas que fazem parte da gente. Não existe nenhum erro nisso. A grande discussão é que determinadas formas de amor não nascem filhos. Mas isso quando você está falando de sexo. E se não tirar o sexo? Qual é o problema de ter ou não um filho? Já que a gente tem tanta gente para cuidar no mundo, né? Então isso é besteira. Eu acho que tem gente que fala que as pessoas bissexuais têm uma tendência maior a ser evoluídas. Não necessariamente. Só porque amam distintivamente, porque fazem sexo distintivamente ou sentem desejo por qualquer um. Eu acho que mais do que sentir desejo, gostar de ajudar qualquer tipo de ser, não só seres humanos, mas como os animais, como as plantas, como o próprio planeta em si, já é aí sim que a gente pode dizer um nível de consciência mais elevado, não ligado a esse ou aquele, não criando estereotipos de que esse é melhor, aquele é pior. Isso é uma bobagem, na verdade, fazer distinção hoje em dia de uma pessoa pelo fato dela sentir ou não desejo é uma bobagem sem tamanho, é uma limitação consciencial sem tamanho, se achar ou julgar determinada pessoa pela sua simples escolha de quem ela quer amar, de quem ela... Isso é besteira. Nós já tínhamos que estar pensando dessa forma, né? Que as pessoas se amem indistintivamente, né? Eu sei, eu estou falando isso porque esse conceito sempre puxo, não foi sua pergunta, mas é só para finalizar. Mas que a gente se preocupe mesmo em um planeta melhor, em sermos pessoas éticas. A gente está precisando disso, o planeta está precisando de pessoas honestas, né? Pessoas que sejam bons exemplos, né? Ainda que esse bom exemplo seja o simples. Fazer o bem é normal, mas ainda hoje fazer o simples bem ainda é uma coisa muito assustadora. A gente fica admirado com pessoas fazendo bem. Na verdade isso era o normal.
e fazer uma sociedade melhor para todos, onde as pessoas podem ser felizes. E quando você faz alguma coisa em relação a alguém, ou maltrata, ou não aceita, ou é intolerante, você dá um tiro no próprio pé, porque você não pode dizer como é que vai ser seu filho, ou como é que você de verdade pode estar sentindo determinadas coisas amanhã, e precisar dessa mesma compreensão que você nós às vezes então derrubamos. E não existe também para mim no meu conceito, uma coisa do tipo que uns têm mais regalias que os outros. O fato é que as pessoas são mais injustiçadas, precisam de um pouquinho mais de atenção, como filhos que num casal, por causa de uma família, por causa de algumas dificuldades, precisam mais um pouco de atenção por determinados momentos. Não necessariamente um tem mais direito que o outro, né? A gente está caminhando para uma igualdade simples, em que as pessoas sejam felizes e nós sigamos em paz na nossa sociedade, né? Sem preconceito. Vamos ver aqui mais uma questãozinha. Olá, Saulo. Meu nome é Michele, moro aqui no interior paulista, na cidade de Iperó. Eu gostaria de saber, não sei se você já respondeu, mas por que em algumas projeções a gente não consegue se ver deitado na cama? Porque às vezes eu consigo me projetar, eu olho para a cama, mas eu não vejo quase nada. Bom, é isso, abração e parabéns aí. É por causa das frequências. O que acontece? Você tem que legal. Responder aqui. Você tem o pessoal do grupo aqui. Você tem nas frequências uma mudança quando às vezes você sai do corpo, logo você se afasta dele, ou você está dentro do quarto ainda, aparentemente dentro da faixa de atividade de cordão de prata, você pode olhar para a cama e não ver nada, porque o que acontece? Existem frequências. Você às vezes, o comum é não ficar na primeira dimensão troposférica, o comum é sair dela. Nós não temos sintonia, mesmo tendo corpo físico, para se manter muito tempo na troposférica. É possível sim, é possível que você ande e veja pessoas andando normal. Por isso que muitas vezes você está fora do corpo, você pensa que está falando com uma pessoa, na verdade é um espírito. Às vezes você fica até confuso porque acha que é uma pessoa na rua. E não é, porque você está numa frequência já que não tem acesso aos corpos físicos. Então o comum é que você saia, olha para trás e não veja mais nada. Você vai com uma segunda dimensão, logo de cara, que é densa também, certo? Mas não tão densa como uma dimensão física, né? Física. Às vezes os próprios espíritos, os obsessores, os assediadores, para chegar entre as pessoas, a troposférica é muito difícil. Eles têm acesso ali. Agora, não só na troposférica que eles têm acesso às pessoas, é dentro do umbral. Eles conseguem, através de outra dimensão, interferir energeticamente, mentalmente nas pessoas que eles estão ligados, né? Então, é bem interessante isso. Então, você vai olhar para a cama e não vai ver, naturalmente. Bom, vou ler uma questão aqui que chegou, só para a gente finalizar o FAQ de hoje, do Paulo Roberto Gomes. Desencarne por doença, câncer. Bom dia, Saulo. Eu e minha esposa gostamos muito dos vídeos no YouTube. Pena que descobrimos seu canal há pouco tempo, pois são vídeos claros, sem data. Bom, precisamos de ajuda se possível. Minha sogra desencarnou, vai fazer 2 meses por câncer. E a minha esposa está sempre preocupada com ela. Pergunta, será que a mãe dela está bem na vida espiritual? Como ela foi recebida? Por padrão, Paulo, todas as pessoas são amparadas. Todas. Mesmo o suicida. Mesmo o assassino malvado, estuprador, que a gente tanto tem raiva, enfim. O que acontece é que algumas pessoas aprisionadas em processos de assédios violentos, como pessoas que maltrataram os outros, provavelmente não é o perfil da sua sogra, não sei. Elas sofrem interferência de algumas pessoas muito apegadas às casas, por exemplo, pessoas mentores chegam, tiram no caixão, dão um suporte inicial. As pessoas só ficam presas no caixão quando estão num processo de extremo desequilíbrio mental, ou seja, não era possível já, não estava bem em vida, ela sai de lá mal, então ela é atormentada com os assediadores, mais o processo de desequilíbrio mental dela, os mentores não conseguem tirar e acham, inclusive, de uma forma inteligente, que aquele sofrimento do que ela vai passar vai ser o remédio amargo do nível de compreensão que ela vai precisar para ter mais na frente um despertar, uma compreensão das atitudes feitas. Então, como um pai que precisa, às vezes, deixar um filho entrar numa cirurgia, mesmo que sabendo que vai ser muito complicada, ou tomar determinado tipo de atitude, como um pai que vê um filho quebrar a perna e tem que ver o médico ou deslocar o ombro, pegar aquele negócio e vai sentir uma dor horrorosa, é preciso que isso aconteça.
Como ela foi recebida especificamente é difícil a gente falar, né? Não tem como. São casos e casos, o mundo espiritual é muito grande, são várias dimensões, são praticamente 6 a 7 espíritos para cada pessoa encarnada, então é muita coisa lá de lá, é uma fila enorme de mentores, de espíritos trabalhando em prol do mundo da gente, e cada caso é um caso específico totalmente diferente. No geral, a pessoa se encarnando já idosa, com a energia vital, que no caso dela foi através de câncer, né, que foi minando, então é um desencarne que eles sabiam que ia acontecer. Os mentores, quando pegam um caso desse, eles já vão tirando dali a energia vital aos pouquinhos para o momento do desencarne ser muito leve. Então o desencarne por fragilidade vital, que é o caso dela, ele já tem uma descarga. É diferente para mim. Eu estou bem aqui, tranquilo, sofro um acidente. No momento que eu sofro um acidente de carro, né, ou de avião, qualquer coisa que me tire imediatamente da encarnação, uma fatalidade, eu estou com 100% das energias e não era o momento de desencarnar. Então aquilo é um estouro energético e pode ter um apelo emocional muito forte do meu lado, uma não compreensão do que aconteceu. Quando uma pessoa, não é todo o caso, mas no geral, vem vindo, vai ficando dodói, vai diminuindo, já vai tendo aceitação, espiritualmente vai sendo explicado para ela, ela vai começando já se desligando mentalmente, aí de repente vai ficando inconsciente, entra na UTI, apaga e vai tendo todo um contato já espiritual ali, mesmo que o corpo, como está com as ondas cerebrais muito baixas, não consegue captar os acontecimentos espirituais. Não são todos os casos, mas normalmente é assim. Acontece mais do corpo perceber a cirurgia quando ele está semi-grog, já está com aquela coisa de você estar meio acordado, meio dormindo, no momento que você está retornando você fez o processo e volta ao corpo, começa a acordar, ainda está meio assim, sabe? Aquele momento é muito propício ao estado de hipnagogia, o estado de você, ou logo que o médico começa a aplicar anestesia, que você começa a apagar e não caiu muito, é normal que você saia e consiga ver, e vai depender muito das ondas cerebrais e da ajuda dos mentores, enfim, um monte de fator. Mas nesse caso aí, o comum é que a pessoa vai aos poucos e aí simplesmente o dia com a hora que o coração para, que é quando termina alguma dificuldade maior, né, que há aquele enrijecimento físico como um todo, e aí o espírito simplesmente já está quase solto, já está solto, só fazem finalizar ali depois uma limpeza, é levado para um pronto-socorro, a pessoa fica, normalmente funciona assim, ali são feitos alguns prontos, então, provavelmente esse pronto-socorro fica na dimensão ainda inferior, devido a não ter uma mudança muito brusca de padrão para o ajudado, ele não vai conseguir subir tão fácil, né, por causa da mudança sutil de frequência, e ali ele é cuidado, é dado os primeiros socorros, se acalma um pouco, tira o excesso da energia vital para a reencarnação, né, o que ficou ainda, que mantinha ali no corpo, e a partir daí é levado. Então é muito comum que provavelmente a mãe da sua esposa esteja bem, esteja somente se recuperando, ela vai passar um tempo se recuperando. Por quê? Porque existe uma ligação psíquica entre o físico e o astral. Existe uma ligação emocional, psicológica entre o que aconteceu lá e o que está aqui. Existe toda a bagagem emocional do desprendimento da chegada em outro plano. O despertar não vem logo espiritualmente todas as informações de quem ela era, não. Ela só depois, através de indução magnética, às vezes, dos mentores, ou naturalmente ela própria, vai recobrar um pouquinho do que era e vai descansar. O mais importante é entender que isso faz parte, porque nós somos muito inconscientes, muito perdidos ainda nesse sentido da encarnação. Nosso telefoninho aqui com o lado de lá é extremamente frágil, né? Sabemos muito pouco. Manter a calma e transmitir bons pensamentos, sabe? O livro Violetas na Janela, de Patrícia, procura por aí que você acha para baixar, muito legal. Ela manda a avó um presente para a neta que desencarnou de, acho que foi um aneurisma, uma coisa, um AVC, não sei que tipo. Ela então, Violetas na Janela, porque ela plasma uma violeta e manda de presente para a neta. Isso é possível? Claramente possível. Se você tiver um conhecimento energético bom, às vezes nem só uma boa mentalização, um amor forte, os mentores te ajudam nesse processo a materializar e levar de presente para a pessoa. Então, é importante pensar que a vida continua, é uma viagem difícil, porque não tem mais contato telefônico por enquanto, né? Está numa fase ainda de amortecimento muito grande, mas continua, né? Ela tá lá e vai acontecer com a gente em breve, e a gente vai também ver as pessoas que a gente ama do lado de lá, e muitas vezes
por normal momento de desencarne, nós somos recebidos por pais, por amigos, por pessoas queridas que só vão saber quem são depois. Inclusive, às vezes uma pessoa chega seu pai, sua mãe, seu pai abraça outra pessoa que está ali, é seu mentor. Você não conhece, aí não lembra. Quando você for ver, ele é mais importante que seu pai. O cara já encarnou com você 300 milhões de vezes, mas naquela encarnação especificamente ele estava ali. Então, sutilmente ele fica na dele. E de repente você percebe que é ele, né? É fogo, velho. Galera, fiquei por aqui. FAQ 313. Vou lá que agora são 22h34. Sabe o que significa quando você olha para o relógio? São 22h34. Eu sempre vejo esse número 34. Significa nada. Brincadeira. Deve ter algum significado espiritual bitológico. Bitológico é um estudo doido com o estudo da ciência. Fiquei por aqui. Muita paz, Natal Luiz. Espero que o áudio tenha ficado melhor hoje. Botei aqui, ficou pendurado o fio. Tá uma beleza. A gente se fala e, como sempre, FOI. Fui.